senhores, vamos dar início ao nosso evento de apresentação da empresa Águas do Rio. Queremos fazer um agradecimento ao apoio da Camélia Flores. Gostaríamos de lembrar aos presentes que durante a palestra estaremos recolhendo as fichas de perguntas. Senhoras e senhores, neste momento recebemos o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor José Antônio do Nascimento Brito, e o presidente da Águas do Rio, senhor Alexandre Bianchini. Para fazer a abertura, convidamos o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor José Antônio do Nascimento Brito. Bom dia. Boa tarde, aliás, né? Bianchini. Te apresentar. Gente, vamos sentar aí, por favor. Eu queria dar as boas-vindas a todos, dizer que é um prazer ter vocês aqui conosco hoje. A gente buscou ter um grupo de convidados bem diversificado, porque, na nossa opinião aqui, Associação Comercial, esse assunto da Águas do Rio e toda essa privatização que ocorreu na SEDAI, ela é um assunto transcendental para a nossa cidade, para o Estado, porque esse é um assunto que nos remete para o futuro. Nós estamos vivendo um momento onde está tudo muito embaralhado, muito confuso. Então, a gente tem aqui, através do Bianchini, que preside Águas do Rio, alguém que hoje vai falar sobre o futuro, que é uma coisa muito importante. Nós temos aqui várias pessoas que gostaria de mencionar. Eu queria mencionar o Vinícius Fará, tá? Nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Rogério Tavares, tá? Que é o vice-presidente de Relações Institucionais da EGEA, o Hélio Paulo Ferraz, nosso super Elinho, que ele é mais conhecido, ele é primeiro vice-presidente da Associação Comercial, mas ele é reconhecido como presidente do Flamengo. Vocês não sabem o que é andar ao lado do Elinho aqui por essa cidade, tá? Parabéns para ele. Eu queria reconhecer a presença aqui de um personagem importantíssimo nessa transição toda, que é o Leonardo Soares, presidente da SEDAI. É claro, eu vou falar aqui de um personagem que, inclusive, é associado nosso a longa data, uma pessoa super querida de todos, que é o Ronaldo César Coelho, que está aqui na nossa mesa também, tá? Super empresário. Eu não sei se as pessoas têm uma exata dimensão do que é o tamanho do Ronaldo hoje, tá? É uma coisa impressionante. Só essa vibra é uma coisa incrível. Aliás, hoje, parabéns que eu vi uma matéria no Globo, vocês aí desenvolvendo novas empresas, botando capital, seed money aí. Parabéns mesmo, Ronaldo. Queria reconhecer aqui também um velho amigo meu, que é presidente do Conselho da Light, mas eu acho que ele é a enciclopédia do setor elétrico no Brasil, Firmino Ferreira Sampaio Neto, que está aqui.
Outro grande amigo meu que está aqui também é o Antônio Alvarenga, presidente do Sebrae. Eu não estou vendo ele aqui, ó, o nosso homem da CUFA. Cadê ele? Está chegando, né? Nós estamos aqui sem 3 expoentes que estão atrasados por razões diversas, que é o nosso Nicola Missione, estava lá preso com o governador, e o Abel Pinheiro. E o homem da CUFA. Quando chegar, a gente fala deles. E também eu estou procurando uma pessoa aqui que eu não estou vendo. Ah, estou vendo ela lá. Carla Pinheiro Firjan. Minha querida aqui, ó. Olha, em primeiro lugar, eu queria falar uma coisa bem interessante. Queria dar parabéns aqui à nossa chefe de protocolo, que ela é craque, a Lúcia Cheta. Ela inventou umas mesas hoje fenomenais, porque a cada mesa tem o nome de um município que a Águas do Rio, a futura Águas do Rio, vai operar. Então a gente tem aqui Japeri, Cordeiro, Cantagalo, Rio de Janeiro. Hã? Fala. Tá. Enfim, parabéns, Lúcia, muito bom. Eu queria falar uma outra coisa aqui também. A gente tem pessoas que têm um laço histórico com esse assunto de águas aqui na nossa cidade, no nosso estado, presentes hoje aqui. Nós temos aqui uma bisneta do engenheiro César de Melo Cunha, que construiu a primeira adutora do Uruguandu. E nós temos aqui também o engenheiro Veiga Brito, que é secretário de obras do governo Carlos Lacerda, que fundou a SEDAI e aumentou em muito a captação da SEDAI. Então, se os dois pudessem levantar, só para a gente identificar, eu não estou vendo eles, a Isabel está aqui, está ele lá, olha aí, ó. Muito obrigado. Chegou o nosso homem aí da CUFA, tá? Muito prazer, muito obrigado aí pela presença, muito importante o trabalho que vocês fizeram, inclusive durante a pandemia, junto com parte da mídia aqui no Brasil, tá? Eu tenho muito prazer em recebê-lo aqui, e eu também acho que um dos trabalhos fundamentais nessa transição, e que eu diria que é um grande ativo que a Águas do Rio já demonstrou, é a capacidade de trabalhar e se engajar com as comunidades, porque no final elas é que serão as consumidoras deles aqui. Mas é um trabalho fenomenal, eu agradeço muito a sua presença. Tá? Eu queria falar aqui algumas coisas. Há 2 meses atrás, fui apresentado pela agência que trabalha conosco, FSB, ao pessoal, Anselmo, Bianchini, tivemos um almoço aqui incrível, onde eles pela primeira vez expuseram esse projeto, e na verdade esse almoço nasceu lá. Queria saudar aqui a Patrícia Quentel, Casa Corta, eu não tinha visto, tudo bem? Parabéns aí. E foi realmente impressionante. Quanto mais a gente explora esse assunto, a gente vê que o que ocorreu aqui no Rio é um corte. Essa privatização da SEDAI, eu acho que a gente vai enxergar a nossa cidade e o nosso estado antes e depois dessa privatização. E eu acho que essa privatização, como eu falei, ela nos endereça ao nosso futuro. O projeto deles é um projeto de 12 anos, correto, Bianchini? 35, mas a primeira etapa, 12 anos. E eu acho que eles trazem algumas coisas fundamentais aqui para a gente. Um vetor de desenvolvimento e progresso consistente. Quer dizer, não é uma ação que aconteceu, já primeiro trocou. Não, é consistente e a companhia está preparada para isso. E eu diria que um lado da companhia, sobre a qual eu tenho recebido vários elogios, é a qualidade do recrutamento feito, porque eles realmente colocaram competência gerencial na Águas do Rio. Queria te dar parabéns. Acho que a gente nunca falou sobre isso exatamente, mas olha, é elogio de tudo que é lado. Eu acho também que eles trazem um aspecto aqui para nós muito importante, que é um projeto gigantesco de inovação tecnológica. É impressionante o projeto deles, o que eles vão trazer de novidade, colocar de novidade ao longo do processo. Eu acho que isso vai ter um impacto
seja no mercado de trabalho, seja no mundo acadêmico, porque o mundo acadêmico também tem a responsabilidade de preparar gente muito competente para trabalhar nesse tipo de operação. Eu sempre lembro aqui, aliás, para falar bem aqui da minha tribo de origem, nós temos aqui algumas indústrias importantíssimas. Petróleo e gás, todo mundo sabe que é importante, traz muita inovação tecnológica, muita tecnologia. A indústria de telecomunicações, que é importantíssima aqui no nosso estado. E uma indústria que todo mundo se esquece, que é a indústria de mídia e comunicação, tem uma tecnologia embarcada gigantesca. E a sede dela é o Rio de Janeiro. Então, eu acho que a esse grupo vai se agregar aqui Águas do Rio. E eu fico muito feliz porque, como eu falei, isso é um processo que vai ter vários desdobramentos e, evidentemente, vou voltar a esse aspecto fundamental, mas ainda no momento de agenda ESG, foi uma coisa que eu apreciei desde o primeiro momento, que é esse cuidado no trato com as comunidades, que no fundo é o trato, um cuidado com o trato do ser humano. Às vezes a gente está aqui, pensa uma coisa e lá a coisa é diferente. Então, por isso que eu lhe dei muito boas-vindas aqui. Tá? E no final, Bianchini, eu queria falar do prazer de ter vocês terem escolhido a Associação Comercial para fazer essa apresentação. A gente se sente muito honrado e eu queria dar boas-vindas e, na verdade, até uma boas-vindas especiais, porque hoje é aniversário dele, tá? Então, muito obrigado aí a vocês. Quando ele terminar a apresentação, ele vai responder aí umas 3, 4 perguntas, porque depois a gente precisa deixar ele se alimentar, tá certo? A gente quer ele bem. Bianchini, palavra com você. Gente, boa tarde. Cumprimentar o José, com isso cumprimento todo mundo aqui, não vou falar um por um. Falar um pouquinho de quem eu sou, vocês conhecerem, eu acho que são quase 2h10 da tarde. Há 54 anos atrás eu nasci, né? Então, assim, depois disso, me formei engenheiro civil na Universidade Federal Fluminense, sou nascido em Niterói. Minha família no interior do estado, pequena Macuco, talvez a menor cidade do estado do Rio de Janeiro. Meus pais nasceram lá, a gente tem vínculo com a cidade até hoje. E passei minha vida praticamente inteira trabalhando no saneamento. São exatamente 5 dias atrás, no dia 21 de outubro, eu completei 33 anos trabalhando no saneamento. Só fiz isso na vida. Se tiver que fazer outra coisa, eu não sei fazer. Já avisei. E nesses 33 anos, só no Rio de Janeiro, eu passei por 27 cidades diferentes, trabalhando aí em saneamento. A única cidade que eu trabalhei fora, assim, diretamente do Rio de Janeiro, foi porque eu não morei no Rio de Janeiro. Foi por 3 anos na cidade de Manaus. Fui presidente da empresa lá com muito orgulho, de 2012 a 2015. E o restante todo foi aqui no Rio de Janeiro. Essa vida no saneamento me trouxe muita alegria, muitas decepções, muita frustração de coisas que poderiam ter acontecido, já terem acontecido. Já era. O Rio de Janeiro já merece essa realidade. E, infelizmente, a situação que nós temos hoje não chega nem perto daquilo que o Rio de Janeiro efetivamente merece. Talvez aqui eu vou estender até para fora do Rio de Janeiro. O fato é que hoje, no Brasil, em cidades acima de 200 mil habitantes, o índice de coleta e tratamento de esgoto ainda não ultrapassou 25%. Esse número, não diria chamar de vergonhoso, é até pouco. Assim, a gente sabe, e a Organização Mundial de Saúde fala isso constantemente, que a cada dólar investido em saneamento, você economiza 4 em saúde. E isso não é por acaso. Nosso corpo é composto de 70% por água. E não por coincidência, 70% das doenças do ser humano têm origem hídrica.
Quando você fala de saneamento, você fala em saúde, você fala em vida, você fala em hospitais mais vazios, você fala em dignidade e qualidade de vida. Então, durante esse período todo de minha vida, eu vi muita coisa acontecer, muita coisa dar certo, muita coisa dar errado. Mas eu recebo com muito orgulho esse desafio de encarar esse projeto que hoje é o maior projeto de saneamento do Brasil e um dos maiores do mundo. E que tem o objetivo de mudar a história de um Estado e que Deus permita que mude a história do país como um todo, porque esses exemplos têm que ser seguidos por toda a nação. Eu vou apresentar para vocês um vídeo institucional sobre a empresa, primeiramente. E na sequência, eu vou fazer uma apresentação um pouco mais específica sobre os pontos do contrato e o que o Estado do Rio de Janeiro pode esperar dessa nova empresa, Águas do Rio, a partir de agora, daqui a 5 dias, né? A partir do dia 1º de novembro, estamos assumindo plenamente as operações no Rio de Janeiro. Águas do Rio, da Guanabara, das cachoeiras que banham esse estado de beleza sem igual. Das maiores comunidades ao interior do estado do Rio de Janeiro, vamos movimentar vidas com o que sabemos fazer. Cuidar do que é essencial. Água de beber e de viver, vamos levar a todo canto. Estamos presentes em 27 municípios. Baixada Interior, Rio Capital, Zona Norte, Centro e Zona Sul, atendendo 10 milhões de pessoas e realizando o maior investimento em saneamento básico do país. São 39 bilhões e muito trabalho que vão gerar saúde, desenvolvimento sustentável, emprego, renda e inclusão social. Vamos trabalhar para o Rio ser feliz com a água, com fornecimento de água e esgoto tratado, atendimento de qualidade, inovação e tecnologia. E a gente vai fazer isso com um time que sabe muito de saneamento básico, que cria soluções para diferentes Brasis e conta com a experiência da Egea Saneamento, líder do setor privado, presente de norte a sul do país. Profissionais com brilho nos olhos, trazendo diversidade, vontade de aprender e fazer a diferença na vida das pessoas. Uma equipe preparada que será protagonista de um dos maiores projetos ambientais do país, a recuperação da Baía de Guanabara. Coletores instalados ao redor da baía vão evitar que milhões de litros de esgoto sem tratamento continuem sendo jogados nesse que é um dos principais cartões postais do Brasil. Vamos abraçar a Bahia, todos juntos, cada um fazendo a sua parte para devolver a vida e impulsionar o turismo, o lazer, a economia e resgatar o orgulho de ser cidadão fluminense, que sabe o valor da água limpa. A recuperação da bacia do Rio Guandu, patrimônio ambiental e principal manancial que abastece a região metropolitana do Rio de Janeiro, será prioridade para Águas do Rio. Nosso propósito vai além dos serviços de água e esgoto. Trabalhamos com iniciativas que promovem dignidade, em contato direto com a comunidade e programas de responsabilidade social. Vamos conversar com os moradores, encontrar a melhor condição para cada família ter acesso ao saneamento. E vamos utilizar inteligência artificial e realidade virtual a serviço da população. O monitoramento em tempo real, 24 horas por dia, é realizado em um moderno e inovador centro de operações integradas. Preservação ambiental, dignidade e vidas mais saudáveis. Este é o nosso compromisso. Águas do Rio. Mais água na sua vida. Mais vida na sua água. É até legal ver esse vídeo, porque essas imagens todas que vocês viram agora, isso está acontecendo lá, tá? A empresa já está desse tamanho. Eu ainda me lembro quando a gente começou a proposta, saiu o edital, que eram 2 pessoas só, 3, 4. Há 2 semanas atrás, a gente contratou 1.600 pessoas. Isso, a gente vê a empresa nascendo, criando
e se integrando ao Estado, como está acontecendo, é um troço que traz bastante orgulho para a gente. Começar a apresentação, por favor. Bem, a gente pertence à EGEA, né? É o maior grupo privado de saneamento do país. Hoje, apenas 16% do mercado de saneamento ele é regido por empresas privadas. E desses 16%, 56% fazem parte do portfólio da EGEA. Eu já quero aqui deixar um recado, e esse quadro é muito interessante, que quebra o primeiro paradigma que se tem em relação à questão da participação da iniciativa privada no saneamento. Fala-se muito de que só quer filé mignon, só quer cidade grande, só quer isso, só quer aquilo. Se vocês pegarem as próprias cidades que estão dispostas aí no quadro, vocês vão ver cidades de 3.500 habitantes, a cidade de 2 milhões de habitantes, e até uma concessão como agora de 10 milhões de habitantes, com cidades espalhadas pelo estado do Rio todo, como cidade de 15 mil, cidade de 5 milhões, de 8 milhões de habitantes. Então, não há discriminação em relação a isso. A EGEA trabalha pelo saneamento do país, não única e exclusivamente pelo saneamento da cidade A ou da cidade B. A gente tem a noção muito clara que somos, sim, uma empresa privada, mas prestamos um serviço público. E desta forma nós vamos agir. Pode seguir. Ou eu que mudo aqui. Bem, a composição acionária da EGEA é composta por a Equipave, são 2 famílias do interior de São Paulo, que compõem 70,72% do capital da EGEA. O GIC, é o Fundo Soberano de Singapura, com 19,08%, e a holding do Itaúsa, com 10,20%. Recentemente fomos eleitos pela revista Valor 1000, né, como em primeiro lugar, como na categoria de água e saneamento. Tá? Essa conquista foi recente e nos deu muito orgulho. Bem, são 27 municípios que nós vamos atender. Isso não foi uma coincidência. Na hora do leilão, acho que aqueles que acompanharam aqui, até brinco que aquilo não foi um leilão, foi uma carnificina, né? Porque a disputa foi tão acirrada e aqueles lances de 100 milhões de reais só me remetia à Mega Sena. Caramba, cada lance desse era uma Mega Sena. E a coisa foi sendo disputada, tanto que o bloco 1, a partida era de 4 bilhões de reais, a gente chegou a um resultado final de 8,2 bilhões de reais. E tinha-se um objetivo desde o início, em que a preferência nossa era para o bloco 1 e bloco 4. Isso não foi uma coincidência, era uma estratégia formada no sentido de abraçar a Baía de Guanabara. A EGEA tem como dever, como imposição até dos próprios acionistas, o objetivo de ser protagonista na solução da Baía de Guanabara. Nós não somos os únicos responsáveis pela despoluição da Baía de Guanabara. Vamos precisar muito da sociedade, vamos precisar muito das prefeituras, vamos precisar muito do governo do estado. É um projeto que envolve toda a sociedade e que nós somos protagonistas, porque não há como discutir. A questão do esgoto é o maior vetor de contaminação da Baía de Guanabara, porém ele não é o único. Outras ações precisam ser feitas. E tem uma em especial que muito me agrada estar liderando esse projeto, e esse ponto talvez seja o mais importante de todos. É despertar no coração de cada carioca aquele amor que um dia nós tivemos pela Baía de Guanabara. E que hoje, o que a Baía de Guanabara tem de nós, cariocas, é quase um desprezo. Nós estamos de costas para a Baía de Guanabara. Quem está na zona sul do Rio de Janeiro, quem está na Barra da Tijuca, olha para o mar. Quem está na Baixada Fluminense, quem está em São Gonçalo, olha para a Serra. Pouco se olha para a Baía de Guanabara. Durante o projeto da proposta, a gente fez 8 passeios, pelo menos, de barco pela Baía de Guanabara, tentando identificar pontos. Qual era o comportamento da Baía de Guanabara? Eu tenho 54 anos, gente. Eu nasci em Niterói e vivi minha vida inteira no Rio de Janeiro. Eu me espantei com a beleza da Baía de Guanabara. Eu me espantei.
realmente muito linda e completamente desprezada por nós, essa beleza toda. Temos motivos para estar desprezando? Temos. É fato. Você olhar para a Baía de Guanabara, você tem um aspecto ruim, um aspecto de cheiro, um aspecto de todos os tipos. Mas em recuperada, eu não tenho a menor dúvida que o carioca vira e começa a olhar e volta a ter dentro do coração esse talvez o mais importante ativo do Rio de Janeiro. E aí nós estamos falando também das pessoas do interior, porque vai ser também um vetor para turismo, para as pessoas do interior. Eu fiz uma pesquisa recente, a Baía de Sydney tem, se não me engano, 327 passeios oficiais dentro dela, cadastrados pelo governo. Significa que você pode escolher dentro desses 327 passeios, ir a um restaurante, ir a um teatro, rodando de barco pela Baía de Sydney. Quantos nós temos? Oficialmente, de turismo, nenhum. O que nós temos é transporte. Rio-Niterói, transporte Rio-Cocotá, Rio-Paquetá e para por aí. Será que é esse Rio de Janeiro que nós queremos? A mudança está por vir. E vocês têm aí os 27 municípios que hoje compõem a Baía de Guanabara. O fato da gente ter disputado o Bloco 1 e o Bloco 4, literalmente, nos remete a uma frase que é dita repetitivamente dentro das águas do Rio. Nós abraçamos a Baía de Guanabara. É hora de devolver à Baía de Guanabara tudo que ela nos deu. Se hoje o Rio de Janeiro é o que é, deva-se muito à Baía de Guanabara, sobre todos os ângulos que você possa olhar para ela. Bem, em termos de marcos contratuais, o investimento total, contando, são de 39 bilhões, contando aí 15,4 bilhões de outorga que foi pago nos dois blocos, né? Quero só ressaltar um fator. Eu ainda não fiz exaustivamente essa pesquisa, mas eu tenho dificuldade em olhar para alguma empresa que tenha investido ou se propôs a investir 39 bilhões de reais no Rio de Janeiro nos últimos 100 anos. É um número extremamente significativo, um número extremamente importante, um número que mostra o quanto esse grupo acredita na cidade do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, como não somente na cidade, mas no estado do Rio de Janeiro. Nos primeiros 5 anos serão 7,4 bilhões de investimentos. Estamos falando de mais de 1 bilhão de investimento por ano. Até o 10º ano, 16,4 bilhões de investimento. No 12º já atingimos a marca de 19. E até o 35º, 24,4 bilhões de investimento. Nesses primeiros 5 anos, a gente vai construir esse grande cinturão em torno da Baía de Guanabara, que é o primeiro grande marco, onde todo o esgoto que hoje é jogado vai para grandes coletores e daí para as estações. Uma outra ação imediata que nós vamos fazer é a recuperação das estruturas existentes da SEDAI. Hoje há necessidade de investir muito dinheiro em tecnologia e recuperação das estruturas, o que já vai significar um grande avanço, uma grande melhora perceptível pela população. Vamos ter também, nesses 5 anos, investir 650 milhões de reais na bacia do Rio Guandu, em Japeri, Queimados e parte de Nova Iguaçu. Aí, já com separador absoluto, levando o esgoto até a estação. O que significa isso? A gente tem acompanhado, e o Leonardo tem sido um excelente parceiro, super transparente. Aliás, muito obrigado por tudo que você tem feito por essa transição. Acho que está sendo super transparente, super tranquila essa fase toda que houve aí de operação assistida. E a gente tem acompanhado junto com a SEDAI, as ações estão sendo feitas ali na bacia do Guandu para que o episódio da Geosmina não venha a acontecer novamente. Hoje feitos aí pela SEDAI com o investimento de transposição do Rio Guandu, com a criação de UTRs, mas a solução que tende a ser definitiva são esse investimento de 645 milhões aí na bacia do Guandu, onde toda a parte de esgoto, não só, e aí eu volto àquilo que eu falei no início, não adianta a gente focar e achar que somente as ações da empresa são a solução definitiva para os problemas.
Porque quando a gente tratar o esgoto doméstico todo que tem nessa área, também é necessário uma senhora de uma fiscalização em relação às indústrias que poluem essa área. Não é exclusivo, não é só esgoto sanitário que está chegando na bacia do Guandu. Existe o esgoto industrial também. Então, todo esse trabalho em conjunto vai ser feito, quer dizer, ao longo de 5 anos, a qualidade da água da bacia do Guandu vai melhorando e, com isso, os episódios de geosmina, com certeza, vão ser extintos de vez de nossa vida, né? A Baía de Guanabara serão 2,7 bilhões nos primeiros 5 anos. Nós estamos falando aí dos grandes cinturões em volta da Baía de Guanabara, que vai levar o esgoto até as estações. Citando um pouco, assim, para dar um pouco de materialidade a essa questão desses cinturões que serão criados, vamos remeter à Lagoa de Araruama. Acho que a totalidade das pessoas que estão aqui conhecem a Lagoa de Araruama e viveram o drama que eu vivi. Porque quando eu era garotinho ainda, eu ia para Iguabinha, meu pai tinha uma casa lá, a gente ia pescar na Lagoa de Araruama, a lagoa parecia uma piscina. A gente pegava a vara de pescar, a gente chamava de anzol mosquitinho, botava uma iscazinha de pão ali, jogava, a gente pegava a manjubinha até pelo rabo, porque era tanta que você puxava o anzol, vinha. Essa mesma geração que eu estou falando, é a minha geração, foi responsável também, e a gente tem que assumir que é responsável, independente da idade que a gente tem no momento, mas a minha geração viu a Lagoa de Araruama morrer. Simplesmente a vida na Lagoa de Araruama deixou de existir, ainda na minha geração. E eu tenho orgulho enorme de fazer parte de uma mesma geração que, através desse mesmo projeto, que em 5 anos vai ser implementado aqui no Rio de Janeiro, fez a vida na Lagoa, da Lagoa de Araruama voltar a existir. Hoje a Lagoa de Araruama bate recorde de pesca. A lagoa nós chegamos a 80% do esgoto coletado e tratado. Isso quer dizer o seguinte: se a gente der um empurrãozinho, a natureza faz o resto. A natureza é amiga, a natureza sabe se defender. O que não dá é para ficar judiando e batendo do jeito que a gente faz. Então, com essa ajuda que foi feita, com esse mesmo projeto que a gente pode considerar que é um modelo reduzido daquilo que vai ser implantado e daqui a 5 anos vai existir aqui na Baía de Guanabara, da mesma forma que lá foi recuperado, temos total convicção de que o mesmo vai acontecer com a Baía de Guanabara em 5 anos. Só para complementar essa questão da Baía de Guanabara, até o 12º ano, a gente faz toda a rede separadora em 90% da área de concessão, incluindo o interior do estado do Rio, tá? Onde nós chegamos ao 12º ano com a meta maior de concessão. Como é que a gente está fazendo a estrutura organizacional da empresa para tentar ficar o mais próximo possível, tanto das prefeituras como da população, dos bairros, dos líderes comunitários principalmente? Nós dividimos em 6 superintendências. A capital do Rio, que pega 16 bairros do centro, 18 da Zona Sul e 90 bairros da Zona Norte, que a gente está chamando de Rio Leste: São Gonçalo, Itaboraí, Paquetá, Maricá, Saquarema e Itanguá. Rio Interior, que são as 12 cidades da região serrana, norte e noroeste do estado. Rio Baixada 1, que é Belford Roxo, Duque de Caxias, Magé, São João de Meriti. Rio Baixada 2, Japeri, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu e Queimados. E o Rio Comunidades. Essa sim, um grande diferencial que não é uma divisão geográfica, é uma divisão de necessidade, onde ela se impõe pelo reconhecimento, pelos estudos que fizemos e pelo reconhecimento pelo conhecimento que nós temos da cidade do Rio de Janeiro. As 525 comunidades da capital vão ter uma superintendência exclusiva para atendimento delas. Nós temos o dever contratual de investir 1,2 bilhões de reais nessas comunidades, sendo que dessas 525 comunidades, 395 não são urbanizadas. Existe uma gama de projetos sociais, eu vou apresentar isso um pouco mais na frente, mas a questão das comunidades do Rio serão enfrentadas e serão
criados modelos exclusivos para atendimento de comunidades. Vou voltar e repetir a frase que eu falei no início da minha apresentação. Somos uma empresa privada, mas prestamos o serviço público. Sabemos e temos certeza absoluta de como lidar com isso. A chegada da Águas do Rio vai trazer abastecimento de água. É importante, eu quero aqui já anunciar, isso vai ser mostrado no dia 1º, às 8 horas da manhã, nós estaremos iniciando 127 obras, sendo pelo menos uma em cada município de nossa área de concessão. Obviamente, nos municípios maiores serão mais obras de curto prazo, são de baixo investimento, mas de altíssimo impacto para as pessoas que moram nesses lugares. Estou falando de obras que vão resolver problemas de 150 pessoas, obras que vão resolver problemas de 300 pessoas, obras que vão resolver problemas de 1.000 pessoas. Já me perguntaram uma vez, mas será que você fala com tanto orgulho dessa coisa de obra para 50 pessoas? Isso é importante mesmo? Se você fosse uma dessas 50 pessoas, você pode ter certeza que seria a coisa mais importante do mundo. Então, é importante, o abastecimento de água é individualizado e essas obras, que começam com 127, elas vão se propagando ao longo do tempo todo de concessão, e vão sendo executadas essas pequenas intervenções, como substituição de rede, substituição de registros, substituições de bombas, para atingir parte da população que hoje tem o abastecimento prejudicado e vai ter uma regularização desse abastecimento. O esgotamento sanitário, obviamente, recuperação dos ativos e recuperação também das redes. Preservação ambiental vem a reboque dos dois. Saúde e qualidade de vida, desenvolvimento econômico. Nós estamos gerando 5.000 empregos diretos e 15.000 empregos indiretos. Aliás, eu vou me corrigir. Pela primeira vez eu vou me corrigir. Nós não estamos gerando empregos, nós estamos gerando carreiras. E quando eu falo que nós estamos gerando carreiras, porque desses 5.000, 3.000 vão vir de comunidades do Rio de Janeiro. E eles não vão vir de comunidades do Rio de Janeiro para chegar lá e se tornar mais um dentro da empresa. Eles vão ser treinados. E nós queremos que daqui a 10 anos, a pessoa que vai estar aqui falando com vocês vai ser uma dessas 3.000. Eu quero que o meu substituto seja uma dessas 3.000. O Centro de Operações Integradas, nós começamos a montar a partir do dia que nós assinamos o contrato, no dia 11 de agosto. Estamos falando aí de questão de pouco mais de 3 meses de investimentos nesse centro integrado. Queria comunicar aos senhores e senhoras que hoje a Águas do Rio já tem monitorados no estado do Rio de Janeiro, em sua área de concessão, nos 27 municípios, mais de 1.000 pontos de pressão diretamente de dentro do Centro de Operações Integradas. Eu estou falando para vocês que a gente sabe neste momento o que está acontecendo em cada parte da cidade do Rio de Janeiro, em cada parte das cidades da Baixada, em cada parte da cidade de São Gonçalo, em cada parte de São Francisco de Itabapoana, que fica a 400 quilômetros daqui. Tudo isso dentro de um centro integrado de operação, porque vocês vão ouvir falar muito em saneamento, em CCO, Centro de Controle Operacional. Esse conceito ultrapassa isso, porque além de monitorar a qualidade do abastecimento de água das pessoas, também controla toda a operação de manutenção, toda a operação eletromecânica e toda a operação de esgoto. Hoje nós já temos dentro do CCO, como tal, por exemplo, em termos da Lagoa Rodrigo de Freitas, aliás, um projeto que nós estamos desenvolvendo junto com o biólogo Mário Moscatelli, de preservação do mangue em torno da Lagoa Rodrigo de Freitas. Aliás, o primeiro projeto que eu vou desenvolver com eles, outros virão, mas hoje a gente já sabe, para cada elevatória daquela que tem em torno da Lagoa Rodrigo de Freitas, o nível dos poços. Se acontecer algum problema com uma bomba, se o nível começar a subir e ameaçar extravasar esgoto para a lagoa, a gente vai ficar sabendo antes. Na hora que começa a acontecer, já dispara alarme, manda a equipe, vai lá e resolve. Nós estamos, a partir do dia 1º de novembro, trocando todos os painéis elétricos da
da Lagoa. Então, assim, todo o investimento está sendo executado, preparado, planejado e pronto para ser executado a partir de 1º de novembro, com um banho de obras no estado do Rio de Janeiro. Canais de atendimento, já temos o 0800, que é 0800 195 095. O WhatsApp também atende por esse telefone. Vamos ter a Águas App, uma agência virtual e também o site para fazer a comunicação com nossos clientes. Mas temos mais do que isso ainda. Pode seguir. Um atendimento exclusivo a grandes clientes. Acho que boa parte de vocês aqui vão se enquadrar dentro dessa faixa dos grandes clientes. Vocês vão ter uma equipe totalmente especializada e pronta para o momento que nós vivemos. Nós vamos, sim, dar a mão a quem precisar para atravessar esse deserto. Sabemos o impacto que essa crise econômica, em função da pandemia, gerou no negócio de todo mundo e gerou nos nossos também. Então, se tivermos que, em parceria com vocês, ter uma negociação em que faça com que a gente passe por esse deserto da melhor maneira possível, sempre em parceria, para que lá na frente, quando as coisas estiverem estabilizadas, vocês reconheçam a Águas do Rio como uma empresa que, na hora que vocês precisaram, ela estava lá para ajudar, para fazer a parceria, é isso que vai acontecer. Em momento nenhum, a Águas do Rio vai para enfrentamento com o cliente. A Águas do Rio vai ser não só para os grandes clientes, mas também para os clientes de baixa renda, vocês vão ver um pouco mais na frente. Nós vamos sim ser parceiros de negociação, não há limites para negociação, a gente vai conversar, vamos entender o momento de cada um e buscar essa solução para que a gente faça essa travessia juntos, de mão dadas, até chegar ao outro lado. Quando chegar do outro lado, a gente vai ser feliz juntos. Responsabilidade social, tarifa social, muito importante. Hoje, a SEDAI pratica em seu número de clientes, menos de 1% da população hoje atendida em nossa área de concessão, ela tem tarifa social. O nosso contrato prevê que a gente tem que chegar a 5%. Nós, desde a época da proposta, e depois da proposta, agora a cooperação assistida, temos plena certeza. Nós vivemos num estado em que o índice de desemprego está em 2 dígitos, está acima dos 10%. Como que a gente vai dar só 5% de tarifa social, gente? Nossos estudos já indicaram o número vai ser bem maior do que 5%. Nós vamos sim oferecer tarifa social a todos aqueles que precisam de tarifa social nas comunidades do estado do Rio de Janeiro. Queremos sim ser vetor de crescimento para a cidade do Rio de Janeiro. E rezamos muito e torcemos muito para que um dia pessoas que nós estamos ajudando agora com tarifa social não precisem delas mais. Voltem a ter emprego e voltem a ter tarifa normal. Quando a gente está falando de tarifa social, a tarifa básica hoje, e nós vamos assumir exatamente a tarifa vigente da SEDAI, a tarifa básica hoje para 15 metros cúbicos é de R$60 para a água. Água mais esgoto, R$120. A tarifa social é de R$20 para a água. Água mais esgoto, R$40. Fizemos pesquisas em várias comunidades do Rio de Janeiro. Elas indicaram a mesma coisa. Se eu tiver um atendimento de qualidade, se eu tiver uma prestação de serviço adequada, R$40, R$50, R$30, nessa faixa, é um preço justo. A gente entende de forma muito clara, o nosso cliente quer o serviço bem prestado, ele quer água em qualidade, em quantidade e a um preço justo. A Águas do Rio está no Rio de Janeiro para oferecer isso. Projeto Afluente, isso aí faz parte do que a gente chama de PA, do plano de ação de cada um dos diretores superintendentes da empresa. Daquela divisão de 6 áreas, obrigatoriamente eles têm que se reunir em períodos pré-determinados, seja semanais, agora no início provavelmente serão semanais, porque já estão acontecendo, quinzenais ou mensais, mas eles vão e obrigatoriamente têm que ouvir as comunidades do Rio de Janeiro.
através dos líderes comunitários, através de reuniões, como já aconteceram na Maré, já aconteceram na Mangueira. Então, são ações que fazem com que o diretor superintendente, que é a pessoa que vive o local, sinta a temperatura do que está acontecendo. Ele não precisa olhar em jornal para ficar surpreendido que há um problema sério em alguma comunidade ou uma insatisfação grande em relação a algum tipo de prestação de serviço da empresa. Ele ouve diretamente, ele se reúne diretamente com essas pessoas e ouve a necessidade delas. O programa Vem com a Gente. Esse programa é um programa inédito, não vi ainda na área de saneamento ou qualquer empresa que faça esse tipo de programa. Esse tipo de programa encara o problema de frente. Nós trazemos um verdadeiro exército de contratação de pessoas que vão diretamente a um bairro, obviamente, assistentes sociais vão antes, há toda uma movimentação de comunicação feita, e o objetivo dele não é punitivo. O objetivo dele de você entrar numa rua que tem 700 metros, 1 quilômetro, e você olhar, ter uma dupla de profissionais da empresa ao longo de todo esse 1 quilômetro, em todas as casas, não é para punir ninguém, não é para fazer, você está me devendo ou isso ou aquilo, é para acertar a vida da pessoa, é para zerar, é para olhar, mesmo que tenha ligação clandestina, troca, faz tudo direitinho, deixa zerado. Passou, foi embora, vão ficar o que a gente chama de síndicos. São pessoas que ficam lá, terminando de olhar, conversar, ver, monitorar. Com isso, a gente tem um ganho enorme na redução de perdas, que é importantíssimo nesse momento, e um ganho enorme na qualidade da prestação de serviço aos nossos clientes. Esse programa, este mesmo programa, implementado na cidade de Manaus, faz isso dentro de palafita. Vocês sabem o que é palafita. Palafita são aquelas pessoas que moram dentro do rio. Essas pessoas que moram dentro do rio, esse mesmo programa foi implantado. O índice de inadimplência nesses locais era de 100%. Hoje, o índice de inadimplência é de 5%. Essas pessoas têm a tarifa adequada à realidade delas. Elas não moram lá porque elas querem. Elas moram lá e não têm condição de morar em outro lugar. E nós geramos para ela uma coisa que nos traz muita satisfação. Cidadania. Porque essas pessoas não tinham endereço. Essas pessoas não tinham como ir numa loja de eletrodomésticos fazer um crediário. Elas ganharam uma conta, ganharam um endereço a um preço justo que elas possam pagar. Com isso, a gente chegou ao ponto de numerar a casa, tá? Casa 6, casa 7, casa 8, dá nome de rua. E essa pessoa pode ir hoje numa loja de eletrodoméstico, parcelar lá um liquidificador, uma panela, em 20 vezes, coisa que ela não fazia antes. A baixa inadimplência advém disso. A própria dona de casa cobra muito do marido. Não, o dinheiro sagrado é o dinheiro para pagar essa continha, porque isso é muito importante. Aliado a isso, um consumo de uma pessoa dessa que, se vazasse, caía dentro d'água, não tinha essa consciência ambiental, era em torno de 60, 70, 80, 100 metros cúbicos mês. Elas passaram a consumir 15, 10 metros cúbicos mês. Isso se transforma em economia de energia, se transforma em meio ambiente. Saúde nota 10. Esse programa é bem interessante porque mexe com a população mais jovem da cidade. É levar todas as escolas municipais e estaduais até as instalações da cidade e mostrar como funciona. Queria também informar que hoje, provisoriamente, a gente está ali no Vista Guanabara, que é de frente para a Baía de Guanabara, mas a sede oficial da Águas do Rio vai ser o Galpão 2 do Porto Maravilha. Lá nós vamos estar instalados, ao lado da Baía de Guanabara, ao lado de toda a população que passa ali. Qualquer um que quiser visitar, vai poder visitar, conhecer como é o abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto de toda a área de concessão. Inclusive, todos os senhores estão convidados, só ligar, o Centro de Operações Integradas já está montado, é belíssimo de ver. Eu juro para vocês que eu, mesmo com 33 anos de saneamento, às vezes quando eu paro lá para explicar alguma coisa para alguém, para falar, eu mesmo olho para aquilo e ainda sinto orgulho, ainda sinto um prazer enorme de olhar e falar, cara, que bacana, a gente conseguiu construir isso tudo.
Diversidade e igualdade racial. Nós temos um programa chamado Respeito da UTOM. Esse é um assunto que a gente toca o dedo na cicatriz. A gente tem um índice muito baixo de população negra hoje atuando em cargos de níveis gerenciais, diretorias da empresa. Nós enfrentamos esse problema. Por isso que eu falei lá atrás que eu espero que daqui a 10 anos, uma daquelas 3.000 pessoas de comunidade esteja no meu lugar. Nós precisamos realmente enfrentar esse problema e não pararmos apenas para olhar e falar assim, não, eu não sou racista, eu não tenho isso. Ah, mas será que dentro das nossas empresas, dentro dos nossos projetos, dentro da vida social que nós temos, nós realmente aplicamos esse conceito? Vocês podem ter certeza que não. E nas pesquisas que nós fizemos, a notícia foi muito triste. Nos últimos 10 anos, nós não evoluímos em nada o número de negros e pardos assumindo cargos gerenciais na empresa. Temos orgulho... Às vezes, quando a gente chega lá na empresa, aquelas cenas que vocês viram lá, porque no conceito Águas do Rio ninguém tem sala, tá? Eu trabalho numa baia como qualquer um. A gente trabalha junto porque é importante você ouvir, é importante você ser ouvido. E quando a gente chega lá e olha e vê aquela diversidade toda lá dentro da empresa, isso quando eu estou falando de diversidade, é diversidade mesmo. Tem de todo tipo. Você olha e você fala assim, isso aqui dá orgulho. Isso aqui dá vontade de entrar aqui dentro e trabalhar. Todas aquelas pessoas que estão lá, e eu chamo eles de legião de inconformados, porque, na verdade, somos inconformados, não vamos aceitar o status quo do que está acontecendo hoje nesse país. Nós viemos realmente para uma transformação. Quando eu olho para eles, eu sinto orgulho. Ali eu tenho certeza, todas as pessoas que ali estão não têm medo da musiquinha do Fantástico. Daquela velha síndrome, tocou a musiquinha do Fantástico, botar a mão na cabeça, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Acabou, domingo. Não. Lá, na Águas do Rio, é segundou, terçou, quartou, até o sextou, e vamos nessa. É o orgulho do pertencimento, o orgulho de estar dentro de um projeto em que as pessoas são respeitadas, o ser humano é respeitado. Bem, para encerrar, eu só queria o nosso slogan, mais água na sua vida, mais vida na sua água. Queria agradecer muito. Desculpe se eu me estendi um pouco. Aí agora o lado italiano acho que falou um pouquinho mais, mas não só o lado italiano, mas também o coração, porque é desse jeito que a gente vai virar esse jogo. Muito obrigado. Gente, eu vou pedir aí mais 2 minutinhos para fazer algumas observações e fazer um reparo aqui. Primeiro, eu queria pedir desculpas, eu não mencionei aqui a presença do Rui Barreto Filho, que é o nosso primeiro vice-presidente do Conselho de Benemérito, do nosso Conselho Superior, que representa aqui o nosso presidente, Marco Polo Moreira Leite. Na confusão de mexe ficha para lá e para cá, acabou uma confusão aqui na minha frente, Rui, desculpe aí pela ausência da menção. Eu até queria aproveitar a carona, porque o pai dele foi um ícone aqui para nós, na Associação Comercial, que é o Rui Barreto. Quem viveu aqui nos anos 80 sabe perfeitamente o tamanho da figura que foi naquele momento. E mais importante do que isso, talvez as pessoas aqui, muita gente não o identifique, é o dono da Chocolate Bering, tá certo? E eu digo isso porque é uma situação rara, uma empresa centenária, mais do que centenária como a Bering, tá? Eu acho que ninguém aqui deixou na sua vida de comer um chocolate Bering, principalmente a Balatoff, tá? Então, Rui, muito obrigado aqui pela sua presença. E eu até queria aproveitar a carona, já que nós estamos olhando para trás um minuto, numa empresa centenária, dizer o seguinte, bem, eu no fundo percebo que o desejo das pessoas é ver essa Baía de Guanabara como ela era há 200 anos atrás. Isso aqui é que eu acho que vocês têm que ter em mente, e vocês certamente têm isso em mente. Eu queria fazer uma terceira observação, e a confusão que houve aqui foi que nós tivemos 3 ausências aqui de última hora: o Chicão Bulhões, que ficou preso com o prefeito, e o Nicola Missione e o Abel Pinheiro, que ficaram presos com o governador.
Eu queria fazer um elogio aqui ao governador Cláudio Castro, ao Nicola e ao Abel, e você sabe exatamente o que eu estou falando. Eles montaram o desenho de uma privatização sensacional e se trancaram. E com isso, eles criaram uma percepção de valor sobre essa privatização sensacional. Então, eu não queria deixar de registrar essa observação em nome da Associação Comercial. Nós acompanhamos esse processo com enorme intimidade. Nós temos gente aqui, como o meu vice-presidente ali, Domingos Vargas, que participou junto com o BNDES em ajustes finos nesse processo, mas essa rodada final que eles fizeram foi realmente uma coisa incrível. Eu, por último, Bianchini, queria te falar duas coisas. Uma coisa e uma pergunta. A pergunta, ela é simples. Qual é o papel da SEDAI nesse futuro aqui dessa privatização? A SEDAI continua com a produção de água. A gente compra a água para atacado da SEDAI, distribui, coleta, trata o esgoto. É muito importante esse conceito, e aqui o que eu quero tirar mais uma máscara que existe no mercado de saneamento, de que o privado vai resolver tudo. Gente, para a gente chegar à universalização em 2033, que é o que está previsto na lei, a gente precisa de mais de R$1 trilhão de investimento. Pergunta que eu quero que todo mundo tenha na cabeça: será que o público sozinho é capaz de fazer isso? Será que o privado sozinho é capaz de fazer isso? A resposta é muito clara: não. Enquanto fica-se discursos inflamados, porque a água é nossa, a água é de Deus, a água é do povo, e o outro do outro lado, não, eu vou investir, A verdade verdadeira é que enquanto essa discussão está acontecendo, pessoas estão morrendo de saneamento, por falta de saneamento. Isso é muito sério. A urgência desse tema tem que ser enfrentado desta forma. Se não houver uma parceria público-privada, o nosso país vai continuar sendo chamado de país do terceiro mundo. O país se desenvolve com educação, saneamento, emprego. O saneamento está sendo tratado hoje como uma questão política. E não é uma questão política, é uma questão de saúde pública. Da mesma forma que uma pandemia é uma questão de saúde pública. Mas só que o saneamento é uma questão de saúde pública que a gente esqueceu. A gente deixou de lado. E sem uma parceria público-privada, a gente não vai atingir esse objetivo de 2033. E o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro é exatamente isso. Uma parceria público-privada. Temos toda a confiança na condução do Leonardo, na questão do abastecimento de água para a gente. Não tem problema nenhum. A relação super transparente, a relação com os profissionais da SEDAI está sendo super transparente, super tranquila. Muita gente apostava que ia ter problema, que não tem problema nenhum. Então, por que não o público-privado trabalhando junto por uma questão tão importante quanto essa? Perfeito. Olha, eu te agradeço. Acho que essa era a questão de $1 milhão que tinha ficado não respondida, tá? Eu queria agradecer muito, desejar tudo de bom aí para vocês. Parabéns pelo projeto. Você aqui acabou de dar para nós não somente uma lição de visão gerencial, mas principalmente uma lição de vida. Muito obrigado. Parabéns, tudo de bom, Bianchini. Vamos almoçar aí.